Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Vamos falar um pouquinho sobre Roma. Muito bem, como pode uma pequena vila se tornar uma grande capital e ainda por cima um grande império? Para isso nós precisamos conhecer um pouquinho da origem de Roma, ou das suas origens, porque existe o lado lendário, da lenda, e existe o lado histórico. Vamos falar da lenda. Fundada em 753 a.C. pelos gêmeos Rômulo e Remo, que eram descendentes de Enéas, o seu tio. Enéas, na verdade, estava fugindo da guerra de Troia para a Península Itálica, abandonando seus sobrinhos próximo ali do rio Tibre. Os meninos sobreviveram amamentados por uma loba e salvos por um pastor. Pode isso? Pode, porque é uma lenda. Mas numa briga pela cidade, Rômulo matou Remo e batizou a cidade com o seu próprio nome, Roma. E o lado histórico ele já tem origens um pouco diferentes, embora o ano fosse o mesmo. 753 a.C., os latinos e sabinos se uniram e criaram uma fortificação, uma espécie de um muro ali para resistir aos ataques dos etruscos, um povo bastante violento. Porém, ao final, esses etruscos dominaram a região, lá por volta mais ou menos dos séculos 8, 7, 8, e ali eles fundaram a cidade de Roma. A fixação desses povos seria então, historicamente, o início da civilização romana. A divisão da história de Roma, ela parte do princípio de que existiu um período de monarquia, onde tinha um rei que dominava. Isso em 753 a.C. até o ano 509 a.C. Depois teve um período da República, onde ninguém mais queria os reis, né? A República parte do princípio que do público se escolhem pessoas para, por exemplo, reinar. Então, ali a República é estabelecida e de tempos em tempos tem ali eleições para quem será o dominador naquele período. E também teve o seu período de império, mais ou menos no ano 27 a.C. até o seu fim, em 476 depois de Cristo. Então guarde bem, monarquia, rei, república, presidentes, governantes e império, imperadores. São períodos diferentes da história de Roma. Vamos começar então pela monarquia. Falando um pouquinho da monarquia, existiram 7 reis de Roma. De 753, quando foi fundado ali, Rômulo, que foi o seu fundador, ele foi o primeiro rei de Roma. Até 509, então, Tarquínio, né? Nós temos ali o último rei de Roma. Todos eles eram etruscos. O rei era aconselhado, então, pelos senadores, homens de idade mais avançadas, chamadas de anciãos, né? Os mais velhos, eles eram uma espécie de conselheiros. Senadores vem da ideia de senhores. Muito bem, esses 7 reis, então, entenderam que precisavam dominar Roma de uma forma um pouco mais rígida. No entanto, a decisão dos reis ou dos anciãos era geralmente aprovada por uma assembleia curiata. O que é uma assembleia curiata, né? É uma assembleia, é um grupo de pessoas, de conselheiros, formado por todos os adultos e filhos das famílias tradicionais, ou seja, aquelas pessoas fundadoras da cidade de Roma, ou pelo menos os seus descendentes. Como se deu o fim da monarquia em 509 depois de Cristo? Perdendo o apoio do rei Tarquínio, ele tentou até aproximar dos mais pobres para impor ali a sua vontade aos patrícios. Os patrícios eram então as autoridades, os políticos, aqueles fundadores de Roma, né? No entanto, não adiantou nada, não conseguiu o apoio do povo, portanto foi expulso do seu trono e mesmo da cidade, dando origem então a um novo sistema de governo totalmente diferente dos reis, da monarquia, chamado de república. Sobre a República de Roma, primeiro entender a palavra república, né? A república tem a ver com a responsabilidade do público ou a coisa pública, ou seja, agora não vai precisar mais de um rei que vai deixar um filho, que ele vai ter que viver a vida toda, morrer e depois o seu filho vai reinar, o seu neto, o seu bisneto. Não, esse é a monarquia. Na república, simplesmente se colocam pessoas ali para reinar por um tempo determinado. Dependendo do reino dessas pessoas, elas podem ficar mais ou menos tempo e geralmente é escolhida ali no meio das pessoas que não tem nada a ver com a monarquia.
Vou dar um exemplo mais simples, né? Um rei precisava de nascer o seu filho e passar então todo o reino para o seu filho, que passaria para os seus netos, para os seus bisnetos. A diferença é que na república não precisa nada disso. Simplesmente qualquer pessoa ela pode participar da política, desde que ela tenha capacidade de governar e, claro, ganhar as eleições de alguma forma. Então, a república é a coisa pública. Roma seria governada por várias pessoas, então, cada um tinha uma função diferente, tinha um tempo definido para que esse governo ficasse ali. Alguns lugares, como por exemplo no Brasil, que também é uma república, os governantes, como o presidente, ficam em média 4 anos. Aí o povo, então, o público, escolhe quem será o novo governante. Por isso que se chama república, porque há eleições de alguma forma. Os mais poderosos na cidade publicana, né, ou na República Romana, são os líderes dos exércitos, claro, os generais, e o da religião, que na verdade eram chamados desde aquele tempo, antes do cristianismo, de papas, ou também patriarcas. O Senado republicano romano ele era formado por 300 senadores, só podia participar quem já tivesse exercido cargo público, ou seja, já tivesse trabalhado com a população. Supervisionavam as atividades públicas, tudo que estava acontecendo em cada setor ali que era governado, ele era então fiscalizado por estes senadores. E quase que ele simbolizava a república. Pensar em república e pensar em senado, neste grupo de pessoas mais velhas dando conselhos, é praticamente a mesma coisa. Houve nesse período ali a revolta dos plebeus, mais ou menos em torno dos séculos 5 e 3 a.C., em torno de quase 200 anos ali. O que eles queriam? Quem eram os plebeus? Primeiro, tem os patrícios. Os patrícios são as pessoas mais importantes, que têm terras, que têm dinheiro, que fundaram a cidade de Roma. E tem aquelas outras pessoas que são as mais pobres, os famosos plebeus, ou, em outras palavras, o povão. Eles lutavam, mas não eram beneficiados como os patrícios eram. Por exemplo, para participar das lutas, ele acabava se endividando quando tinha uma guerra, porque o patrício ele tinha dinheiro e deixava os escravos trabalhando na sua lavoura. Agora, quem que o plebeu ia deixar se ele não tinha dinheiro para pagar o escravo e nem tinha escravo? Então ele tinha que ir para a guerra e a sua lavoura ficava meio que abandonada, porque não tinha ninguém que trabalhasse por eles. Por causa das dívidas que acabavam se acumulando, eles acabavam se tornando escravos dos plebeus, entendeu? Então ele não consegue trabalhar porque tem que ir para a guerra, ajuda os plebeus, não consegue pagar suas dívidas porque não está trabalhando e no final acaba virando escravo dos plebeus. Então eles queriam acabar com esse tipo de dívidas por escravidão por dívidas. Eles decidem não mais lutar então ao lado dos patrícios na defesa da cidade. Já que os patrícios acham que não pode beneficiar os plebeus, então não vamos mais fazer, vamos cruzar os braços. Com o tempo, as reivindicações dos plebeus romanos acabaram sendo atendidas, claro, quase 200 anos. Participação de política na administração pública, ou seja, participar ali então do governo. Direito a ter representantes no Senado, formar ali um tribuno da plebe. O que é isso? Ter um representante dos mais pobres lá junto com os políticos. E era o fim da proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Por isso eles não subiam de vida, porque os mais ricos não se casavam jamais com os mais pobres. Houve também o fim da escravidão por dívida. Um bom resultado disso aí, sem dúvida nenhuma, foi a diminuição da distância social, ou seja, entre os moradores da cidade e o alívio das pressões sociais. Em que aspecto? Se o mais pobre acaba podendo se casar com um patrício ou com um mais rico, naturalmente eles vão ter a sua qualidade de vida, a sua posição social elevada. Diminui então os pobres, de alguma forma eles diminuem. Muito bem. Só para terminar então esta parte da aula, a divisão social de Roma. Né? Nós temos ali os patrícios, que eram os descendentes das famílias tradicionais com poder político. Temos os seus parentes que também estavam na política, né? Que eram os famosos clientes. Os plebeus, já falamos, é o povão, pequenos proprietários de terra, que não tinha muito direito político, artesãos, comerciantes, pequenos comerciantes e por aí afora. E por fim temos os escravos, geralmente por causa de dívidas contraídas, geralmente nas guerras. É claro que esse período da escravidão por dívidas, ele acaba então com a reivindicação dos plebeus sendo atendida ali por conta deles cruzarem os braços e não ajudarem mais os patrícios a lutarem nas guerras.
Um dos grandes detalhes que fez com que Roma se tornasse a capital do mundo antigo, primeiro, ela era muito cobiçada por outros povos, então Roma teve a necessidade de formar um exército poderosíssimo, no início principalmente para a defesa, mas depois para novas conquistas de territórios. Vale lembrar, você está vendo aí a formação tartaruga, uma invenção dos exércitos romanos, que para aquela época era algo inovador. Nada atingia estes soldados e eles conseguiam vencer grandes batalhas com esta formação. As guerras púnicas, elas eram assim chamadas porque elas aconteceram entre Roma e Cartago, lá no norte da África, fundada pelos fenícios. Lembram lá do povo do mar? Olha aqui no mapinha, onde é que está ali? Cartago. Muito bem, a disputa era pela ilha de Sicília. Você está vendo aqui a ilha de Sicília, onde fica? Ela fica exatamente bem abaixo ali da Península Itálica, onde tem uma flechinha ligando ali. Muito bem, a disputa por essa ilha era importante porque era um entreposto comercial no mar Mediterrâneo. Então, se conseguisse dominar Cartago, dominaria também a ilha da Sicília, e isso faria com que todo o mar Mediterrâneo fosse dominado por Roma. A estratégia dos cartagineses, né, de Cartago era muito interessante. Aconteceu então nesse período ali no norte da África, e ela, para nós entendermos então, depois de 3 guerras púnicas, foi muito vitoriosa Roma em cima dos cartagineses. Aqui ao lado você está vendo alguns elefantes. Exatamente, os cartagineses utilizaram elefante. Era o primeiro, entre 1 milhão de aspas, é claro, né? Tanque de guerra que foi inventado. Os elefantes vinham e esmagando tudo pela frente, passando, derrubando tudo que viesse pela frente. Os exércitos vinham atrás, dominando tudo. No entanto, não conseguiram dominar o poder de Roma. E Roma vence finalmente os cartagineses, dominando todo o mar Mediterrâneo. A influência da cultura grega e romana, essa mistura, ela é muito importante ali para nós entendermos. Na política, a ideia de direito cidadão, autores romanos passaram a escrever em grego, as discussões romanas tinham estilo grego, a educação romana era helênica ou helenística, lembram disso aí? Helena grega, helenística era aquela mistura do grego com a oriental, lembram de Alexandre o Grande, né? E aí a arquitetura utilizaram inclusive as colunas e a cor branca. Então os romanos aproveitaram muito do que os gregos deixaram no seu império. E não para por aí, também vai na religião romana. A maior parte dos deuses romanos eram semelhantes aos deuses gregos, né? Só mudava praticamente o nome. Se você olhar de um lado ali, né, você tem alguns deuses gregos e do outro deuses romanos, que de certa forma eles se correlacionam. Estudamos então um pouquinho desta parte das origens, um pouco da monarquia e um pouco da República de Roma. Continuem assistindo os próximos vídeos aí do canal para nós aprendermos um pouco mais sobre Roma. Falou! É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!